Agora, então, o batismo e a profissão de fé dos meus irmãos. Mais uma vez eu digo com muita alegria mesmo. Vou pedir a ajuda do presbítero Mateus, porque eu preciso chamar pessoas de maneira separada. Primeiro, eu vou pedir que fiquem em pé aqueles que farão a profissão de fé, mas eu preciso chamar de maneira individual aqueles que farão o batismo também. Aliás, primeiro, os que farão somente a profissão de fé e também a jurisdição a pedido. Eu vou pedir que estes queridos irmãos fiquem em pé. Então, vou ficar aqui na lateral e vou chamar pelos nomes e peço que estes fiquem em pé. Gustavo de Freitas Santos, Joseval Oliveira Pinto e Raquel Macionila Queiroz da Silva. Por favor, permaneçam em pé estes três. E também peço que fiquem em pé aqueles que vão ser recebidos por jurisdição. A esses eu não preciso fazer as perguntas, mas peço que eles fiquem em pé da mesma forma. Bernadette Pereira Andrade, Bruno Jacome Silva Lopes, Fábio Sarmento de Paula, Gabriela Martins Cordeiro, Gisela Sena Queiroz, Henrique Novaes Silva, Júlia Cananda de Lima, Júlio Ricardo de Oliveira Sobrinho, Patrícia Garcia Hernando da Silva, Raíza Lima da Fonseca e Tiales Ramos Barbosa. Preciso perguntar àqueles que vão fazer a pública profissão de fé. Meus irmãos, é isso. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. E por isso Ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Eu peço a todos vocês que querem se tornar membros dessa igreja, vocês confessam assim ao Senhor Jesus Cristo? É assim? Aquele que me confessar e não me negar. Preciso fazer algumas perguntas básicas, farei 3 apenas. Vocês creem num só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida? Vocês creem? Vocês confessam que as Escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam isso? É porque nessas 2 respostas vocês confessam a Trindade e confessam a suficiência das Escrituras. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, são inclinados antes a amar e a fazer o que essa lei condena, inclusive, e confessam que são pecadores e que muitas vezes pecam por pensamentos, palavras e obras, e talvez nesse próprio dia confessam isso. Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo purifica a cada um de vocês de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que Ele pede? Vocês creem nisso? Porque quando vocês dizem sim, vocês confessam a depravação total no homem, na pergunta anterior, e confessam a graça de Deus. Vocês estão respondendo a perguntas profundamente teológicas, mas que podem ser respondidas por fé. Então, desta forma, eu peço que os queridos se assentem, porque eles são recebidos desta forma, ou por jurisdição a pedido, ou por profissão de fé. E eu peço agora
que os irmãos que vão fazer a profissão de fé e batismo fiquem em pé, por favor. Eu preciso fazer algumas perguntas a vocês. Os que farão a profissão de fé e batismo, por favor. Além daquilo que eu pedi, as perguntas que eu fiz aos queridos irmãos que fizeram somente a profissão de fé, porque já foram batizados, vocês também creem na Trindade como eles creem? Sim. Vocês creem na suficiência da Escritura Sagrada como eles creem? Sim. Vocês creem na depravação total do homem que precisa da graça de Deus para restaurá-lo? Vocês creem assim também? Então ainda faço mais duas perguntas a vocês. Vocês estão agora, sinceramente, arrependidos dos pecados cometidos diante de Deus e resolvidos de maneira diligente a usar os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Deus proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, procurando fazer toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Sim. Vocês prometem ainda mais, a última pergunta, que como membros dessa igreja, se sujeitarão sempre à sua forma de condução, que inclui os meios de graça, como nós falamos, a ceia do Senhor, que inclui a disciplina eclesiástica, que é quando o conselho da igreja acompanha o andamento da vida espiritual dos seus membros, e as autoridades nesta igreja constituídas para o seu próprio ensino, para a sua própria instrução, com um detalhe muito sério. Enquanto este pastor, estes presbíteros, estes diáconos, estes professores de escola bíblica dominical, enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim. Com essas perguntas, eu entendo que vocês podem ser batizados, porque só o Espírito Santo pode lhes dar esse entendimento. Por isso eu faço uma pergunta à igreja de Jesus Cristo, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Vocês aceitam estes irmãos para fazerem parte da sua igreja, do seu dia a dia, da sua casa? Aqueles que aceitam, peço que levantem uma de suas mãos. Nós procederemos nesse instante, então, o batismo dos nossos irmãos. Todos aqueles que serão batizados, os que estão em pé, eu vou pedir que venham nessa direção, e então eu faço o batismo e o irmão e a irmã pode voltar ao seu lugar. Então, em nome de Jesus, comecemos por aqui, por favor. Minha irmãzinha, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmãzinha, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Minha irmãzinha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, primeiramente eu vou batizar o pai e em seguida vou batizar a filha. Meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu vou batizar essa pele agora, eu preciso fazer as perguntas a ti. Pai, ela é tua filha, Deus lhe deu, mas Deus não deu só uma filha para você instruí-la no caminho de honra, de ética, de verdade. Deus também lhe deu para instruí-la nos caminhos espirituais. E eu te pergunto, como um homem da aliança, como um cristão, se você se compromete de conduzir a tua filha nos caminhos da fé. Quando, nos tempos antigos, o povo de Deus foi batizado em Moisés, lá no tempo da travessia do mar, eles foram batizados em Moisés, diz a Escritura. Quando, no Novo Testamento, Pedro pregou para uma multidão de pessoas e milhares se converteram, todos foram batizados. E as crianças estavam junto, mas elas foram batizadas na fé dos seus pais. Quando o carcereiro foi batizado por Paulo em Filipos, quando ele foi batizado, a palavra de Deus diz que foram batizados com ele toda a sua casa. E certamente havia crianças também. Então eles foram batizados não na fé que eles têm, porque eles ainda são com a fé em formação, com tudo em formação. Eles foram batizados na fé dos seus pais. Neste momento, sua filha é batizada assim. Na instrução da palavra de Deus, ela vai aprender, crescer. Mas neste momento, ela é batizada porque você é crente. Amém? Então, nesta fé, eu também batizo a minha irmãzinha. Irmãzinha querida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Peço aos irmãos que se assentem. Desta forma, pela graça de Deus, para a glória infinita do Deus da nossa salvação, o Senhor Todo-Poderoso aprove que este instante, que este tempo, fosse tempo de pública profissão de fé, de batismo, de recebimento a esta casa, nossos novos irmãos. Eles vão permanecer comigo ainda em cima e eu vou convidar nesse instante o nosso coral, que cantará ainda 2 canções para nós.
dando continuidade e já nos encaminhando para o encerramento deste culto de adoração. É tempo de falar ao Senhor que Ele é maravilhoso, que Ele é o Pai que nós temos, que a sua casa convém santidade e que um dia na sua presença é melhor. Fale mais, enche mais a nossa vida do que milhares de dias na ausência. Enquanto isso, nós ouvimos a palavra, meditamos na sua Escritura, para ao sairmos daqui, levarmos o que Deus quis nos dar nessa noite. Minha oração é que você, ao sair deste lugar, saia como alguém que se encontrou com o Senhor. Todos, indistintivamente, ou indistintamente. Saia deste lugar como alguém que sabe quem é o Senhor e que se alegra nele. Gostaria que a igreja se colocasse de pé e cantasse esse conosco. Anunciemos com real prazer.
Nós vamos ainda orar ao Senhor. Convido a igreja a ficar em pé para receber a bênção do Senhor nesse dia de alegria nas nossas vidas. Senhor Deus, tudo que foi cantado aqui, que foi dito, que foi orado aqui, só tem significado se estiver de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, só. Senhor, nós queremos submeter tudo que foi feito aqui, a tua análise, ao teu crivo. E se o Senhor julgar pertinente, acrescenta às nossas vidas aquilo que o Senhor quer acrescentar. Senhor, este é um dia significativo na minha vida como pastor, como missionário, como evangelista. Sei que esse é um dia significativo na vida daqueles que estão acessando esta instituição. E é um dia significativo na vida daqueles que oraram para ter este momento. Talvez até alguns já descansaram no Senhor sem ter este momento. Mas muitos vão testemunhar a graça redentora na vida de novos irmãos. Senhor, se o Senhor assim quiser, nós continuamos a dizer, usa a tua palavra para chamar. Usa a tua palavra para convidar pessoas ao teu amor. Usa a tua palavra e pelo teu Santo Espírito convence os corações em dúvida. Usa a tua palavra e pelo seu Santo Espírito dá-lhes verdadeiramente a salvação, para que nós possamos viver como irmãos unidos, entrelaçados, entregues uns aos outros por amor da tua glória. É a nossa oração. Nós não tememos os dias difíceis, Senhor, porque sabemos quem é o Deus dos dias. Senhor, seja louvado e adorado por este momento. Te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam nesta igreja, Senhor, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.